Batman, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, é mais do que apenas mais uma adaptação de um dos personagens mais conhecidos da cultura pop. É uma obra cinematográfica que se afasta das fórmulas tradicionais e mergulha no gênero noir, tratando Batman como ele foi concebido em sua origem. Não apenas um vigilante mascarado, mas o maior detetive do mundo. Logo de início, o filme estabelece um tom sombrio e introspectivo. Não há pressa em mostrar explosões ou sequências grandiosas de ação. Pelo contrário, a narrativa escolhe a investigação, o silêncio e o desconforto como instrumentos para revelar quem é Bruce Wayne em seus primeiros anos como herói. Um homem obcecado, ainda em formação, perdido entre a dor da perda e a necessidade de dar sentido a essa dor. Um dos grandes triunfos do filme é transformar Gotham em um reflexo do próprio protagonista. A cidade não é apenas um cenário, mas uma extensão da psique de Bruce Wayne. Sempre coberta pela chuva, mergulhada em trevas, suja e em constante estado de colapso social, Gotham é apresentada como um organismo doente. As ruas escuras e as vielas decadentes não apenas dão ambientação, mas revelam simbolicamente a condição interna do herói. Bruce é alguém em decomposição, carregando traumas e feridas abertas, assim como a cidade que ele jurou proteger. Nesse sentido, Gotham se torna um personagem vivo, um espelho que obriga Batman a confrontar não só o crime, mas a si mesmo. Essa escolha estética nos convida a refletir. Até que ponto o ambiente molda o indivíduo? E até que ponto o herói é produto da cidade que o criou? Ao longo das décadas, muitas versões de Batman privilegiaram o combate físico e o espetáculo visual. Aqui, Matt Reeves resgata uma faceta essencial do personagem: sua mente investigativa. O enredo se constrói como um thriller policial, em que o herói segue pistas, desvenda enigmas e confronta mentiras escondidas nas sombras. Mas essa investigação externa funciona também como metáfora. Cada pista descoberta sobre os corruptos de Gotham é também uma pista sobre o próprio Bruce Wayne, que passa a questionar o legado de sua família e o peso de seu sobrenome. A cada revelação, Batman percebe que a linha entre o certo e o errado é mais turva do que imaginava. Assim, o trabalho de detetive não se limita a resolver crimes. É uma jornada de autodescoberta, em que o herói precisa entender qual é o seu verdadeiro papel no mundo. Um dos aspectos mais fortes do filme é o dilema central de Bruce. Ele se apresenta no início como vingança, mas ao longo da trama percebe que essa mesma vingança também alimenta monstros como o Charada. O vilão, interpretado de forma perturbadora por Paul Dano, é um espelho distorcido de Batman. Ambos buscam expor a corrupção da cidade. Ambos acreditam estar fazendo justiça. Mas cada um escolhe caminhos diferentes. O Charada age através do terror, da manipulação e da morte indiscriminada. Já Batman, embora também haja fora da lei, começa a perceber que sua violência não pode ser um fim em si mesma. Esse conflito levanta uma pergunta incômoda: até que ponto um herói que age pela vingança é diferente de um criminoso? A transformação de Bruce está justamente em compreender que sua missão precisa ir além do medo. O verdadeiro desafio é ser mais do que um símbolo de vingança. É aprender a ser um símbolo de esperança. Entre as figuras que orbitam a trajetória de Bruce, Selina Kyle, a mulher-gato interpretada por Zoe Kravitz, se destaca como contraponto essencial. Selina não é apenas parceira ou possível interesse romântico. Ela é uma força de alteridade. Enquanto Bruce vive preso em sua própria dor, isolado do mundo, Selina representa a necessidade de olhar para o outro. Sua luta é motivada por causas pessoais, por proteger pessoas esquecidas, por se colocar ao lado dos que não têm voz.
A relação entre os dois mostra que Batman precisa ir além da obsessão individual e perceber que a verdadeira justiça passa pela empatia. Selina simboliza essa abertura para o outro, lembrando que não basta combater o crime. É necessário enxergar o sofrimento humano. Outro aspecto relevante do filme é a maneira como o Charada utiliza a comunicação. Seus crimes e mensagens não são apenas ataques isolados. Eles são transmitidos, viralizados, seguidos por grupos que encontram em sua raiva um reflexo de suas próprias frustrações. Essa dinâmica mostra como símbolos podem ser apropriados e distorcidos. Batman, que se enxerga como símbolo de justiça, percebe que outros podem usar métodos semelhantes para espalhar violência. Isso abre espaço para uma reflexão sobre a força das narrativas. O que as pessoas fazem com os símbolos que criamos? Até que ponto o discurso de justiça pode ser corrompido quando manipulado pela raiva e pela desinformação? O ápice da narrativa é a transformação simbólica de Batman. Quando percebe o impacto devastador do Charada e o caos instaurado na cidade, Bruce entende que não pode ser apenas vingança. Seu papel precisa evoluir. No final, ao ajudar os inocentes, ao guiar as vítimas da enchente, Batman se torna não apenas um combatente das trevas, mas uma figura que inspira confiança e esperança. Essa mudança redefine a essência do herói. Ele deixa de ser apenas o justiceiro solitário e passa a ser um símbolo de reconstrução. É a mensagem mais poderosa do filme. Heróis, assim como símbolos, não são estáticos. Eles precisam se reinventar de acordo com as necessidades do tempo. Um dos aspectos que mais chama a atenção em The Batman é a caracterização de Bruce Wayne. Diferente de outras versões, em que ele aparece como um bilionário carismático, sedutor, constantemente presente em festas e eventos sociais para mascarar sua identidade secreta, aqui vemos um Bruce melancólico, recluso e quase incapaz de viver fora da persona do Batman. Essa escolha narrativa tem uma função clara: mostrar um Bruce ainda em processo de formação, um homem que não separa a vida pessoal da vida como vigilante. Sua identidade civil praticamente desaparece, porque Bruce ainda não aprendeu a usar a máscara da sociabilidade. Ele não é o playboy refinado de versões anteriores, mas um jovem traumatizado, consumido pela perda dos pais e pela obsessão em buscar sentido na dor. Sua depressão silenciosa, sua postura introspectiva e seu isolamento social revelam que o personagem está no estágio inicial de sua jornada como herói. Ele ainda não domina o equilíbrio entre Bruce e Batman. Ele é, em essência, apenas Batman. Essa incapacidade de se abrir ao mundo mostra o peso do trauma não resolvido. Aqui surge um detalhe filosófico importante. O herói não nasce pronto. A persona do Bruce sedutor e falante, visto em outras adaptações, pode ser entendida como um artifício que ele só desenvolverá com o tempo. Uma máscara social necessária para sustentar sua vida dupla. Em The Batman, vemos o antes disso, a fase crua em que o luto ainda é ferida aberta, e onde a dor molda não apenas a noite do herói, mas também seus dias. Esse retrato melancólico é fundamental para a proposta do filme. Humanizar Bruce Wayne, mostrando-o não como um homem perfeito, mas como alguém quebrado, vulnerável e ainda em busca de quem realmente é. The Batman é, portanto, mais do que um filme de super-herói. É uma narrativa que exige contemplação, paciência e reflexão. Sua duração longa e seu ritmo cadenciado não buscam apenas entreter, mas envolver o espectador em um mergulho psicológico. A obra disseca Batman em sua essência, mostrando-o vulnerável, em formação, preso em suas contradições
Ao mesmo tempo, nos coloca diante de perguntas universais. O que significa lutar pela justiça em um mundo imperfeito? Qual é o preço de ser um símbolo? E, acima de tudo, como equilibrar a dor pessoal com a responsabilidade coletiva? Assim, The Batman se firma não como um espetáculo passageiro, mas como uma obra de peso filosófico e estético. Um filme que nos lembra que, antes de ser herói, é preciso aprender a ser humano.